Proclamação. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Provérbios 1, 28 a 29. Audiolivro Os Dons do Espírito. Percebendo e recebendo o poder sobrenatural de Deus na tua vida, de Derek Prince. Capítulo 2. Charisma. Dons de graça. A palavra grega para dons e dom, em 1 Coríntios 12, é charisma. Os 9 dons que lá estão mencionados não são os únicos dons charisma referidos nas Escrituras. Onde quer que uma palavra reapareça nas Escrituras, tal como charisma, é como uma corrente. Ela tende a mostrar-nos passagens que devemos considerar conjuntamente para obtermos uma imagem mais completa do que Deus está a tentar revelar. Tendo uma compreensão dos outros tipos de dons de graça, permite-nos situar os 9 dons na sua devida perspectiva. Por exemplo, no último capítulo, vimos a relação entre os dons do Espírito e os dons ministeriais. A palavra charisma deriva do substantivo grego charis. Charis é normalmente traduzido como graça. Graça pode ser definida como não merecido favor de Deus para com os injustos e não merecedores. Nada em nós apresenta qualquer razão para a oferta de amor, misericórdia e favor de Deus. É a sua graça que o leva a fazer isto. Vejamos alguns fatos importantes acerca da natureza da graça de Deus, que também se aplicam à natureza dos seus dons de graça. A natureza e funcionamento da graça de Deus. Graça é gratuita. Primeiro que tudo, a graça é gratuita, não pode ser ganha. O Evangelho é uma manifestação da graça de Deus. É o seu favor para com os que não mereceram, para com os que mereciam julgamento e condenação por causa dos seus pecados e rebelião. Apesar de Deus recompensar fielmente os que fazem o bem, isto não é graça. A graça está num nível completamente diferente da recompensa pelas obras. Muitas pessoas religiosas pensam que têm que fazer algo para merecerem a graça de Deus. E ainda pior, muitas delas pensam que fizeram algo para merecer. Elas estão erradas em ambos os sentidos. Nós nunca poderemos fazer algo para merecer a graça de Deus. A coisa mais difícil para uma pessoa religiosa compreender é que ela não exerce qualquer direito sobre a graça de Deus. Não podemos agradar mais a Deus do que simplesmente estamos dispostos a aceitar sua graça sem que a tentemos merecer ou sermos suficientemente bons. Agradar a Deus é aceitar sua graça sem que a tentemos merecer ou sermos suficientemente bons. A graça é dada através da sabedoria de Deus. Segundo, a graça de Deus é a sua escolha soberana. Ele tem toda a autoridade para fazer com ela o que bem lhe aprouver. Ele não deve explicações a ninguém ou tem de prestar contas pela operação da sua graça. O Senhor diz: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Romanos 9,15. A graça vem através de Jesus Cristo. Terceiro, a graça tem apenas um canal, há somente um caminho pelo qual ela vem até a raça humana, Jesus Cristo. Em João 1,17 nós lemos: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Deus não dá graça a ninguém, seja em que situação ou circunstância for, senão por meio do seu Filho. A graça tem apenas um canal pela qual ela vem até nós, Jesus Cristo. A graça vem ao humilde. Quarto, a graça só é oferecida a um tipo de pessoa, ao humilde. Tanto Tiago como Pedro citaram Provérbios 3,34 nas suas epístolas. Ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6, 1 Pedro 5,5. Mais uma vez digo, se nós orgulhosamente pensamos que merecemos a graça de Deus, não a podemos receber. Devemos recebê-la na base do humilde reconhecimento de que não a merecemos. A graça vem através da fé. Só há um meio pela qual a graça é apropriada, pela qual pode efetivamente tê-la e experimentá-la na sua vida. E esse meio é a fé. Efésios 2,8 diz: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé é dada por Deus. Não nos podemos gabar de termos fé, porque até que Deus a tivesse dado, você não a tinha. Deus oferece-nos a sua graça somente através de Jesus Cristo. É oferecida somente ao humilde e apropriada somente pela fé nele.
A graça é administrada pelo Espírito Santo. Soa um administrador, dispensador da graça de Deus, o Espírito Santo. Em Hebreus 10, 29, ele é chamado o Espírito da Graça. O Espírito administra a graça de Deus, tal como administra tudo o que recebemos através de Jesus Cristo. Charisma ao longo do Novo Testamento. Com esse entendimento da natureza da graça, ou charis, estamos numa posição que nos permite ver como a graça se aplica aos dons de graça, ou charisma. Adicionando ma a charis, transformam de um nome geral e abstrato para um substantivo específico e definido. Charisma é a graça que produz efeito. Assim sendo, um charisma é uma forma, operação ou manifestação específica da graça de Deus. É a graça tornada disponível numa forma particular. Existem várias passagens no Novo Testamento onde a palavra charisma é usada. Vejamos esses exemplos para termos uma melhor ideia do significado desta palavra e das suas ligações, e assim podermos aplicá-la aos 9 dons espirituais. Charisma em Romanos. Quando o apóstolo Paulo estava a escrever aos cristãos em Roma, a quem ele ainda não havia conhecido pessoalmente, disse: desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, charisma. Romanos 1:11. Paulo não especificou qual dom ou dons que tinha em mente. Contudo, o uso da palavra espiritual imediatamente nos dá a conhecer que ele se referia a dons, dos quais o Espírito Santo era o administrador através de Jesus Cristo. No 5º capítulo de Romanos, a palavra charisma aparece 2 vezes. Nestes exemplos, ela é traduzida por dom gratuito, o que enfatiza especialmente a sua associação com graça. Paulo estava a contrastar o que aconteceu à raça humana através do pecado de Adão com o que é oferecido à raça humana através da justiça de Jesus Cristo. Mas não é assim o dom gratuito, charisma, como a ofensa. Pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça, o charis, de Deus e o dom, dória, pela graça, charis, que é de um só homem. Jesus Cristo abundou para com muitos. Romanos 5,15, neste versículo, Paulo alinhou diretamente a graça e o dom, a graça de Deus e o dom pela graça de Jesus Cristo. A palavra grega para a segunda instância de dom, neste versículo, é dória, que significa uma dádiva. Ela tem a conotação de algo que é dado livremente. Paulo enfatizou que o canal, que é somente através de Jesus Cristo, abundou para com muitos. O dom, ou dória, não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito, ou charisma, o dom gratuito de Jesus Cristo, veio de muitas ofensas, para a justificação. Romanos 5,16. Apesar da palavra charisma não ser utilizada no versículo 17, nós reconhecemos o dom específico de que Paulo falava. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom, ou dória da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. O dom gratuito a que Paulo referia é a justiça. É tremendamente significativo que o primeiro dom de graça específico mencionado no Novo Testamento seja o dom de justiça. É a primeira manifestação da graça de Deus nas vidas dos que vêm a Ele através de Jesus Cristo. Deus não pode fazer nada por nós até que nos tenha tornado justos. Justiça é o dom de graça, um dom gratuito e merecido. Ou nós o recebemos como uma dádiva, ou simplesmente não temos. Deus não pode fazer nada por nós até que nos tenha tornado justos. Justiça é um dom de graça, ou nós o recebemos como uma dádiva, ou simplesmente não temos. A seguir chegamos a este versículo bastante conhecido. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom, ou charisma, gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Novamente, Paulo deliberadamente delineou um contraste entre salário e dons de graça, sendo o salário a recompensa devida pelo que temos feito. Se trabalhar 5 dias por semana com um determinado pagamento fixo, no final do mês terá merecido o seu salário. Essa é a sua devida recompensa, Paulo disse, que a recompensa devida pelos pecados que todos nós temos cometidos é a morte. Se quiser justiça, pode tê-la porque Deus é justo. Mas a alternativa à justiça é a sua graça. Não é o que merecemos, não é aquilo no qual somos suficientemente bons, não é o que trabalhamos para ter, mas o gratuito e merecido dom de Deus, que é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Romanos 8:10,
Paulo estabeleceu a ligação entre vida e justiça. Mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. A velha natureza adâmica morreu, mas o Espírito vive por causa da justiça. Essa vida vem pelo Espírito Santo, porque nós somos reconhecidos como justos. Deus não pode dar vida aos injustos. A vida eterna vem na base da justiça de Cristo, imputada em nós através da fé nele. A vida eterna vem na base da justiça de Cristo, imputada em nós através da fé nele. Um pouco mais à frente, em Romanos 11, 29, Paulo diz-nos: pois os dons, o charisma e a vocação de Deus são irrevogáveis. Quando Deus concede um dom, ele não muda de ideia. Suponhamos que eu desse a uma das minhas filhas adultas um carro novo. Se for realmente uma dádiva, não posso retirá-lo se ela fizer algo que desaprovo. De outra forma, seria apenas um empréstimo condicional. Do mesmo modo, quando Deus nos dá dons, incluindo os dons espirituais, ele não os retira, mesmo que não os usemos de forma apropriada. Nós somos responsáveis e vamos prestar contas pelo uso que lhes damos, mas porque são ofertas, não são revogados. Isto aplica-se tanto aos dons de Deus como ao chamamento de Deus. Tenho conhecido muitas pessoas que receberam o chamamento para serem evangelistas. Em muitos aspectos, as suas vidas estavam desorganizadas. Elas até podem ter abusado do álcool ou terem agido de forma imoral. Contudo, de cada vez que pregavam, pecadores eram salvos. Poderá questionar: como pode gente desta ser usada por Deus? A resposta é simples: é porque Deus lhes deu o dom e ele nunca tira aquilo que dá. Se em qualquer momento o receber e o manter de um dom for condicionado ao nós sermos suficientemente bons, então esse não é um dom de graça. Nós não recebemos um dom ganhando, merecendo ou sendo suficientemente bons e guardamo-lo a menos que nós próprios o deixemos deliberadamente, o que pode acontecer. No entanto, Deus nunca retira. Compreender que o charisma é um dom incondicional é vital para recebermos e exercermos dons espirituais. Repare que Paulo juntou a palavra dom à palavra graça. Em Romanos 12, 6, 8, ele escreveu: temos diferentes dons, o charisma, dons de graça, segundo a graça, charis, que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exerce misericórdia, com alegria. Paulo mencionou 7 tipos específicos de charisma. O primeiro é a profecia. O segundo é o ministério. A palavra grega para ministério significa servir, primeiramente no domínio prático. Ela está relacionada com a palavra de onde deriva o termo diácono. Essencialmente, é uma forma de serviço no domínio material da vida. A seguir, ele listou o ensino, a exortação, o repartir e o presidir. A palavra grega para repartir ou dar refere-se ao partilhar, mas significa partilhar os nossos bens materiais ou as nossas finanças. A palavra grega para presidir ou liderar é proesteme, que significa ser colocado acima ou na cabeça de. Veja também 1 Tessalonicenses 5:12, 1 Timóteo 3, 4, 5, 12, 5, 17. Em 1 Timóteo 3, há um paralelo direto entre um homem que governa a sua família e um homem que governa a igreja. Paulo disse: é necessário, pois, que o bispo governe, proestemi, bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar é a mesma coisa que proestemi, a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Assim sendo, a autoridade de um pai na sua família é um padrão para a autoridade de um líder na igreja. Por último, temos o dom do exercício de misericórdia. Eu gosto de sublinhar que exercer misericórdia é um charisma específico. Nem todos os dons de charisma são dramáticos. Muitas pessoas procuram somente o sensacional. Há milhões de pessoas no mundo a precisarem que haja alguém que lhes faça acreditar ainda em misericórdia. Há muitas pessoas solitárias desejando que alguém que lhes demonstre alguma bondade.
Nós recebemos a misericórdia de Deus e temos a obrigação de a mostrar. A igreja primitiva regularmente tomou sobre si a responsabilidade de cuidar dos pobres. A maioria das igrejas modernas tem um comitê para tudo, exceto para cuidar dos pobres. Este é um ministério de graça, que é sobremaneira negligenciado, mas estes são todos os tipos de charisma destinados a serem ministrados por crentes na igreja. Charisma em 1 e 2 Coríntios. O livro de 1 Coríntios tem provavelmente o maior número de ocorrências da palavra charisma, apesar de Romanos estar muito próximo. Primeiro, Paulo disse à igreja de Corinto, de modo que nenhum dom, ou charisma, vos falte, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:7. Paulo disse a esta igreja que tinha alguns problemas morais sérios. Estou muito contente por não vos faltar nenhum dom. Todo charisma é manifestado entre vós. Pense nos muitos problemas desta igreja em Corinto. Por exemplo, havia uma imoralidade exposta. Um homem havia tomado a mulher do pai. Contudo, através das palavras de Paulo, podemos ver que os crentes, apesar de tudo, tinham todos os dons de graça. Por quê? Novamente, eles não os tinham por os merecerem. Tenho reparado que as pessoas que não são religiosas frequentemente têm muito mais fé para tomarem posse dos dons de graça porque nunca se preocupam em tentar merecê-los. Elas sabem que não são capazes de o fazer. Contrastando com pessoas boas e religiosas, muitas vezes se apercebem do quão difícil é receber dons de graça, porque elas ainda pensam, algures no fundo das suas mentes, não tenho que fazer alguma coisa para merecer isto. O ministério de Paulo aos Coríntios lembra-nos que receber um dom não muda necessariamente o caráter de uma pessoa. Deus quer mudar o nosso caráter para que nos tornemos como seu Filho Jesus Cristo. Mas esse não é o fundamento sobre o qual recebemos os dons. Nós não recebemos dons porque somos bons, recebemos-los pela fé. Nós não recebemos dons porque somos bons, recebemos-los pela fé. Em 1 Coríntios 7:7-8, Paulo escreveu, contudo, gostaria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se permanecerem como eu. A que dom ou manifestação específica da graça de Deus se referia Paulo? Ao celibato, a capacidade de viver solteiro. O que ele disse foi, eu gostaria que todos tivessem este dom para que pudessem servir ao Senhor a tempo integral, mas reconheço que nem toda a gente o tem. Cada pessoa tem o seu ou a sua manifestação específica da graça de Deus que lhes permite fazer o que Deus lhes chamou para fazer. Cada pessoa tem o seu ou a sua manifestação específica da graça de Deus que lhes permite fazer o que Deus lhes chamou para fazer. Não é bom que uma pessoa que não tem este dom tente viver como se o tivesse, mas quero que reparem que Paulo afirmou que este era um dom de graça. Em 1 Coríntios 12:4, Paulo escreveu, há diversidade de dons, ou charisma, mas o Espírito é o mesmo. Como notamos anteriormente, existem muitos dons diferentes, mas é o Espírito Santo que dispensa todos eles. Então, Paulo enumera 9 dons de graça específicos que são o foco deste livro. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito, fé, a outro pelo mesmo Espírito, dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Versículos 8-10. Um pouco depois, Paulo disse, portanto, procurai com zelo os melhores dons, ou charisma. Versículos 31. As pessoas não podem desejar dons se não souberem o que são dons. Paulo assumiu que os cristãos se tornariam familiarizados com o que são os dons de Deus, com o que lhes está disponível. Repare que quando ele diz para procurarmos com zelo os melhores dons, ele não estava a encorajar ao orgulho. Os dons de graça são dados apenas aos humildes. O desejo de receber dons espirituais, por si só, não é errado. Para compreendermos o que Paulo quis dizer por melhores dons, precisamos ir até o versículo 28, onde ele diz, a uns pôs Deus na igreja,
primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Paulo especificou 8 funções ou ministérios dentro da igreja: apóstolos, profetas, mestres ou professores, milagres, dons de curas, socorros, governos ou administração e variedades de línguas. No resumo do seu ensino, Paulo disse para desejarmos o melhor. Então, quais são os melhores dons? Duvido que Paulo tenha organizado estes dons numa ordem de mérito. Não creio que se possa fazer uma lista absoluta e afirmar que essa é a ordem da sua importância. Os melhores dons são aqueles que melhor cumprem a função para a qual foram dados. Assim sendo, qualquer que seja o dom que satisfaça a vossa situação ou circunstância num dado momento, esse é o melhor dom. Um tipo completamente diferente de charisma é mencionado na seguinte passagem. Paulo referia-se a uma determinada experiência no seu próprio ministério missionário. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e em quem esperamos que ainda nos livrará de tão grande morte, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que por muitas pessoas sejam dadas graças a nosso respeito, pelo dom ou charisma que nos foi concedido por meio de muitos. 2 Coríntios 1, 9-11. Paulo referia-se à libertação milagrosa de perigos extremos e ele chamou-lhe um dom. Era uma manifestação da graça de Deus. Possivelmente, Paulo estava a falar do ocorrido em Listra, quando ele foi apedrejado e arrastado para fora da cidade pelos seus inimigos e deixado como morto, mas acabou por se levantar e afastou-se daquele lugar como se nada tivesse acontecido. Vê Atos 14, 8-20. Essa intervenção sobrenatural de Deus foi um dom de graça e veio em resposta às orações de muitos. É importante compreendermos que uma súbita, dramática e sobrenatural intervenção divina, contrariamente a tudo o que poderíamos esperar, é um dom dado pela graça de Deus, para fazer face às necessidades de uma situação em concreto. O contexto do comentário de Paulo parece indicar que a intervenção milagrosa normalmente vem em resposta às orações de um grupo, em vez de ser uma manifestação na vida de um indivíduo em particular. Como Paulo escreveu, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que por muitas pessoas sejam dadas graças a nosso respeito, pelo dom que nos foi concedido por meio de muitos. 2 Coríntios 1:11. Outro exemplo óbvio de intervenção divina e milagrosa em resposta às orações de um grupo foi quando Pedro foi libertado da prisão na noite anterior ao dia da sua execução, tal como está registrado em Atos 12. Claramente, esta intervenção de Deus tem que estar incluída na mesma categoria dos dons, porque ela não foi merecida. Foi a soberana graça de Deus que, num momento crítico, desceu sobre Pedro, poupando-lhe a vida. Se considerarmos os dons de graça sob esta perspectiva, sob esta luz, muitos de nós poderão ser capazes de olhar para trás nas suas vidas e ver uma intervenção milagrosa, sobrenatural, em resposta a orações e que perfaz os requisitos de um charisma. Charisma em 1 e 2 Timóteo. Em 1 Timóteo 4,14, Paulo dirigiu algumas palavras de aconselhamento a Timóteo, a quem havia anteriormente chamado seu filho na fé. 1 Timóteo 1,2. Não desprezes o dom, ou charisma, que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Em 2 Timóteo 1,6, é feita uma exortação semelhante. Por este motivo, eu te exorto que despertes o dom, o charisma, de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Aparentemente, Timóteo era responsável por permitir que a timidez o impedisse de exercer o dom que Deus lhe tinha dado. Paulo achou, pois, necessário exortá-lo em cada uma das epístolas, dizendo-lhe: não deixes esse dom adormecer, não fiques contente apenas com ministrar, como se não tivesses esse dom em particular. Sacode-o, usa-o, ele foi te dado por Deus para a sua glória
e para cumprir os seus propósitos, e tu és responsável pelo que fazes com ele. Do mesmo modo, nós somos responsáveis pelo que fazemos com os dons de graça de Deus nas nossas vidas. Nós somos responsáveis pelo que fazemos com os dons de graça de Deus nas nossas vidas. Charisma em 1 Pedro. A última instância de charisma no Novo Testamento é em 1 Pedro 4,10. Servi uns aos outros conforme o dom ou charisma que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Pedro não esperava que algum cristão tivesse falta de dons de graça. Ele indicou que todos os crentes receberiam dons, e com base no que recebessem, eles seriam capazes de ministrar a outros. Se os cristãos vão ministrar, eles primeiro têm de receber. Parece que grandes seções da igreja contemporânea não têm nada para dar. O pastor pode pregar e exortá-los para fazerem isto ou aquilo. Mas se não tem nada com o qual fazer, como poderão fazê-lo? Um dos problemas básicos da igreja cristã de hoje é que estamos operando no natural. Um dos grandes problemas básicos da igreja cristã de hoje é que estamos operando no natural. Confiamos na educação, na nossa formação pessoal, no ambiente social, etc., em vez de confiarmos na graça e no poder de Deus. Se permitirmos que Deus nos dê dons de graça, que não temos de merecer, ou nos habilitarmos através da educação, experiências ou aulas no seminário, estaremos numa posição em que poderemos ministrar a outros. A variedade e a abundância da graça de Deus. Existe um total de 26 tipos de charisma ou dons de graça mencionados no Novo Testamento, sem contar com os que se repetem. Vimos alguns deles, muitos são referidos diretamente nas Escrituras, enquanto outros são inferidos. 1. Justiça, Romanos 5, 15 e 17. 2. Vida eterna, Romanos 6, 23. 3. Profecia, Romanos 12, 6, 1, Coríntios 12, 10. 4. Ministério, servir, Romanos 12, 7. 5. Ensino, Romanos 12, 7. 6. Exortação, Romanos 12, 8. 7. Repartir, Romanos 12, 8. 8. Presidir, Romanos 12, 8. 9. Exercer misericórdia, Romanos 12, 8. 10. Celibato, vê 1 Coríntios 7, 7. 11. Palavra de sabedoria, 1 Coríntios 12, 8. 12. Palavra de ciência ou de conhecimento, 1 Coríntios 12, 8. 13. Fé, 1 Coríntios 12, 9. 14. Dons de curas, 1 Coríntios 12, 9. 15. Operações de milagres, 1 Coríntios 12, 10. 16. Discernimentos de espíritos, 1 Coríntios 12, 10. 17. Variedade de línguas, 1 Coríntios 12, 10. 18. Interpretação de línguas, 1 Coríntios 12, 10. 19. Apóstolo, 1 Coríntios 12, 28. 20. Profeta, 1 Coríntios 12, 28. 21. Mestre, 1 Coríntios 12, 28. 22. Socorros, 1 Coríntios 12, 28. 23. Governos, administradores, 1 Coríntios 12, 28. 24. Evangelistas, Efésios 4, 11. 25. Pastores, Efésios 4, 11. 26. Intervenção milagrosa, 2 Coríntios 1, 11. Através deste livro, ao analisarmos mais profundamente os 9 dons espirituais, a palavra que quero que tenham sempre em mente é graça. As riquezas da graça de Deus, a abundância da graça de Deus, a variedade da graça de Deus. Neste capítulo, entrei em alguns detalhes sobre a frequência do uso de charisma no Novo Testamento, de forma a sensibilizar o leitor e fazê-lo acreditar que Deus tem uma abundância para si também. Deus nunca fez 2 flocos de neve ou 2 impressões digitais iguais. Igualmente, não existem 2 cristãos idênticos, porque Deus tem graça, dons, variedade e abundância suficiente para todos nós. Se está a viver limitado de graça, não é Deus que o está a limitar, está a limitar-se a si próprio. Se está a viver limitado de graça, não é Deus que o está a limitar, está a limitar-se a si próprio. Abra o seu coração e a sua vida para receber os seus abundantes dons da graça. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos.
Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou Selá. Eis o meu conjunto, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores. Cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão. Porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou Selá. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores. Cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão. Porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão. Porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade.